Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo que encerrou a preparação para pegar o Corinthians em duelo nesse domingo, 4 horas da tarde, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. É o jogo mais importante do Flamengo até o momento da temporada, porque a Copa do Brasil de fato se tornou o único título tangível para o Flamengo, ou seja, o único título na minha visão que o Flamengo pode conquistar. O Campeonato Brasileiro está muito distante, embora o Botafogo tenha empatado ontem com o Criciúma, e a gente vai falar sobre esse jogo, porque teve cria do Flamengo fazendo gol no Botafogo e tirando onda, metendo chororô, rapaz. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Hugo Souza, novela, Hugo Souza. E aí, ele vai jogar contra o Flamengo nesse domingo ou não vai? Também falaremos sobre Carlos Noval, dirigente do Flamengo há muito tempo, peça importantíssima durante muito tempo na criação de joias do Flamengo. Estão dizendo que ele pode sair do Flamengo. Eu dei uma apurada nessa situação e vamos trazer para vocês aqui no canal Veni Casagrande. Isso tudo, óbvio, tem o provável time também do Flamengo para pegar o Corinthians. O que Felipe Luiz pretende fazer, como é que foi o treino desse sábado último antes do duelo com o Timão. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos falar aqui, o Viseu tá onde? O Viseu tá aí, lembra dessa? Felipe Viseu, rapaz, cria das categorias de base do Flamengo, jogador que se destacou com a camisa do Flamengo antes de ser vendido na ocasião para a Udinese. Ontem ele fez o torcedor do Botafogo sofrer dentro do Maracanã, mais de 60 mil pessoas presentes acompanhando Botafogo e Criciúma. Eis que o Botafogo estava empatando 0-0, aí nos minutos finais do segundo tempo fez um gol com o Tiquinho Soares. E aí, na saída de bola, Felipe Viseu meteu o gol de empate e na comemoração meteu o chororô, rapaz, tirando onda com a torcida alvinegra dentro do Maracanã. E após o jogo ele deu entrevista ao canal Premier, foi questionado sobre a comemoração e ele falou, tinha que fazer, né, a comemoração do chororô, manter o padrão, né, tirando onda com o Botafogo, rapaz. E quem não gostou nada de dar entrevista depois foi o John Textor, dono do Botafogo. Ele se incomodou ao ser questionado se o tropeço do Botafogo diante do Criciúma o fez lembrar 2023, um ano que o Botafogo protagonizou a maior vergonha da história do Campeonato Brasileiro. Aí ele foi e falou, você sabe que eu te amo, mas essa é uma pergunta idiota. Você tem que perguntar, ok? Não há um único traço desse pensamento no vestiário. Esses rapazes não pensam nisso. Foi um jogo que nós dominamos a noite toda. Eles jogaram muito bem estruturados, tiveram uma boa estratégia e o goleiro deles foi incrível. Esse tipo de jogo não te faz lembrar nada bizarro. Ninguém olha para trás, fecha aspas. John Textor, beleza, os jogadores podem não lembrar, você pode não lembrar, mas tem muito torcedor que lembra sim. Inclusive eu tenho amigos botafoguenses que falam isso, tá? Abertamente. Falando de Flamengo, galera, campanha de Rodrigo Dunsch contratou pesquisa feita por estatísticos acusados de fraude eleitoral. Matéria do jornalista Lauro Jardim no jornal o Globo. Os estatísticos da iGoSurvey, que é a empresa que fez o levantamento aí, respondem a ações na justiça por divulgar resultados suspeitos em pesquisas eleitorais de cidades do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na pesquisa contratada pela campanha de Dunsch, o candidato à presidência do Flamengo aparece com 34% dos votos. Está aí uma informação do Lauro Jardim do jornal O Globo. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre a diretoria do Flamengo, sobre Carlos Noval, que é gerente de futebol da base, na verdade deixou de ser, e também gerente de transição, e agora ele só vai ser gerente de transição. E, inclusive, informação do canal Flazoeiro, um abraço para ele, para o Guilherme, ele informou que o Carlos Noval não está fazendo mais parte do cargo de gerente de futebol e está de férias. Isso me chamou a atenção, no meio de uma temporada, o cara tirar férias, assim. Algumas pessoas do Ninho do Urubu falam que o Carlos Noval está esvaziado, por isso que deram férias para ele. Outras falam que não, que ele não está esvaziado, que tinha que tirar férias mesmo. E eu recebi uma informação extremamente importante e eu pude confirmar.
Se o Flamengo tivesse de fato adquirido o Leixões de Portugal, o Carlos Noval seria deslocado para trabalhar no clube português, tá bom? Então ele faria parte do Leixões. Como o Leixões, a priori, desistiu de fazer negócio com o Flamengo, e aí o Carlos Noval foi e recebeu essa tal férias. Mas há quem diga que Noval está esvaziado, ou seja, está sem função, e por isso deram férias para o dirigente, que é um importante dirigente, sabe trabalhar com a categoria de base, faz isso muito bem, sabe lançar jogadores, inclusive ele fez parte do lançamento do Vinícius Júnior, por exemplo, vários outros jogadores aí da categoria de base. Então, Carlos Noval é um profissional que merece respeito. Uma informação aqui que o site Trivela informou e eu pude confirmar, mas eu ouvi o lado do Flamengo, porque eles informaram que o Flamengo não quis, entre aspas, dar carona a um jogador do Fluminense, naquele jatinho particular para trazer os jogadores que estavam com suas respectivas seleções. E eu informei o seguinte: o Fluminense tentou fazer com que o uruguaio Facundo Bernal voltasse no mesmo jatinho fretado pelo Flamengo para trazer Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Gonzalo Plata na terça, após o jogo entre Uruguai e Equador. O tricolor, obviamente, iria pagar o custo do volante, mas o Flamengo respondeu no dia seguinte da solicitação do Fluminense que era um avião pequeno e que não teria espaço, que já estava lotado, ou seja, não teria como. Não é que o Flamengo se recusou a dar carona, entre aspas, ao Facundo Bernal. É que mesmo que se o Flamengo quisesse, não teria vaga, não teria espaço, gente. É simples isso. Não é porque o Flamengo se recusou a dar carona ao Facundo Bernal. E mesmo que se tivesse recusado, é Uber agora? Gente, assim, é rivalidade também. Mas a informação correta o Flamengo não se recusou. Apenas não tinha espaço. E mesmo que o Flamengo quisesse, não teria como botar o Facundo Bernal ali no jatinho junto com os jogadores do Flamengo. Sobre o Hugo Souza, galera, o Corinthians vai pagar os R$500 mil para escalar o Hugo Souza no domingo. O Corinthians até o momento não efetuou a compra do Hugo Souza, não exerceu a cláusula da opção de compra. A história vocês já sabem, o Corinthians ofereceu um fiador que o Flamengo não aceitou e o Flamengo não é obrigado a aceitar qualquer fiador, pelo contrário, a cláusula da opção de compra só pode ser parcelada se o Flamengo aceitar esse fiador, senão o Corinthians tem que desembolsar o valor, entre aspas, irrisório de R$800 mil à vista, e eu não sei porque até o momento o Corinthians não fez isso, seria muito mais fácil para eles, mas enfim, o Corinthians não comprou o Hugo Souza, e aí R$500 mil vai cair na conta do Flamengo novamente. No total, o Corinthians deve desembolsar aí R$7,3 milhões pelo goleiro Hugo Souza, sendo R$1,5 milhão em multas para escalar o goleiro, 3 vezes, né? Uma pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil, mais R$1 milhão pelo empréstimo, tá? Que foi de R$200 mil, aí dá R$1 milhão, mais R$800 mil, que é o valor da opção de compra por 60%. Com todo respeito a alguns colegas jornalistas que estão noticiando por 50%, mas a informação correta era por 60% e o Flamengo mantendo 40% dos direitos econômicos do atleta para uma futura venda. Para finalizar o nosso vídeo, galera, vamos lá. Como foi o último treino do Flamengo antes desse jogo contra o Corinthians? Antes de mais nada, o Felipe Luiz, pelo visto, vai adotar um estilo europeu, ou seja, não monta time e não passa o time titular para os jogadores na véspera, no último treino. O Tite, o técnico anterior, montava o time e passava o time titular. Muitos jogadores gostam dessa maneira porque já entram mais concentrados. Outros falam que não gostam da forma como o Felipe Luiz vem fazendo. Você fica sabendo só na pré-eleição. Eu, particularmente, acho melhor saber que vou jogar, se eu fosse atleta, por exemplo. Tem gente que acha indiferente, mas enfim, o Felipe Luiz não esboçou o time titular, fez treinamento de penalidade máxima, que bom, né? É óbvio, mas é sempre bom dizer isso, e fez também jogadas ensaiadas, mas em nenhuma jogada ensaiada esboçando o provável time titular. Pelo contrário, o Felipe Luiz ele mexe muito, tanto é que antes do último jogo, muita gente noticiando que o Cleiton treinou de titular. Gente, o Felipe Luiz ele mescla muito. Então isso é normal. Mas o provável time do Flamengo é aquele que todo mundo sabe, né?
Rossi no gol, Wesley sendo mantido na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, dupla de zaga, e Alexandro voltando para a lateral esquerda, ainda bem porque o Ayrton Lucas está muito mal. E aí o meio de campo titular, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, e a dupla de ataque, Bruno Henrique e Gabigol. Eu já dei minha opinião, eu não escalaria o Gabigol como titular novamente, vocês podem opinar à vontade, é óbvio, isso aqui é um canal super democrático, vocês podem opinar, dar a opinião de vocês, só não vale xingar, hein? Tem que respeitar a opinião da outra pessoa. Isso aqui é uma democracia. Beijo, gente. Um abraço. Partiu, curti um pouco do sábado, daqui a pouco vou à missa com a minha mãe, depois vou assistir ao jogo do Vasco Atlético Mineiro, já me preparando para amanhã, porque amanhã é dia de muito trabalho. Preciso te contar também sobre uma declaração polêmica de Diego Aguirre, o técnico do Peñarol que eliminou o Flamengo, assegura que o Botafogo é mais time do que o Fla. Por falar no rubro-negro, destaque e detalhes da derrota pro Fluminense. Fim de um incômodo jejum, o Fluminense fora do Z4 e o Flamengo completamente distante da briga pelo título do Campeonato Nacional. E fala também sobre a difícil negociação do Flamengo para a renovação de contrato de um atleta que é titular no clube. Falo também sobre as punições pesadas para corintianos e rubro-negros por conta da confusão naquele Flamengo e Corinthians do Campeonato Brasileiro. E aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Preciso falar agora sobre as punições pesadas impostas pelo STJD para jogadores e dirigentes de Flamengo e Corinthians. Vocês vão lembrar que naquela vitória do Timão por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena, rolou o maior caos, confusão, briga e tudo mais. Nessa sexta-feira pela manhã rolou uma audiência no STJD que decidiu punir todo mundo. Começar com as expulsões dos atletas, ou lembrando das expulsões, né? Alcaraz pelo Flamengo, Kaká e Yuri Alberto pelo Corinthians, além do Emiliano Dias, que é auxiliar técnico do Ramon Dias, esses foram os 4 expulsos. As punições para cada um. O Emiliano pegou um jogo de suspensão, já cumpriu, então tá liberado. Todas essas punições que eu vou contar para vocês são aplicadas apenas no Campeonato Brasileiro, beleza? Alcaraz, 4 jogos de suspensão, cumpriu 1, teria de cumprir mais 3, o Flamengo já anunciou que vai tentar recorrer dessa decisão. Yuri Alberto, 2 partidas de gancho, deve desfalcar o Corinthians em mais um jogo. Para completar, o zagueiro Kaká também pegou 2 jogos de gancho, vai precisar cumprir mais 1, até porque a primeira das 2 partidas já foi cumprida no dia seguinte, na rodada seguinte. Corinthians não fecha acordo por Hugo Souza e só terá que pagar multa pela terceira acabou, vez não, ao tem Flamengo. mais gente punida. O Corinthians e Corinthians Flamengo tinha ainda até foram sexta-feira para concluir a compra de 50% dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza, evitando assim uma multa ao Flamengo. De futebol do Corinthians sem um acordo firmado, o clube paulista precisará desembolsar R$500 mil para poder escalar o jogador na semifinal da Copa do Brasil, em confronto decisivo neste domingo, na Neoquímica Arena, às 16 horas, horário de Brasília. Que mexeu bastante na primeira partida, disputada no Maracanã, o Flamengo venceu por 1-0. Acabou com a presença de Hugo Souza é vista como essencial pelo Corinthians, especialmente após a derrota no jogo de ida. O último triunfo em 2023. O goleiro foi peça-chave no primeiro confronto, evitando um placar mais amplo, e pode ser determinante caso o confronto se encaminhe para a disputa de pênaltis. Até agora, Hugo já defendeu 4 penalidades com a camisa do Timão, desempenhando um papel crucial nas campanhas da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Foi super importante. Emprestado até o fim do ano, o goleiro poderia ter sido adquirido em definitivo desde o dia 10 de outubro. O Corinthians demonstrou interesse em comprá-lo, mas encontrou dificuldades para provar a garantia financeira apresentada ao Flamengo. Para concluir a aquisição, o clube paulista precisa pagar €800 mil, cerca de 4,8 milhões de reais, em 4 parcelas, com vencimentos previstos para janeiro e julho de 2025 e 2026. Além de obter a aprovação de um fiador. A proposta apresentada pelo Corinthians envolvia o mesmo fiador utilizado em uma negociação anterior pela compra do lateral Mateuzinho. No entanto, o Flamengo recusou essa garantia, o que impediu a conclusão do negócio a tempo de evitar a multa. Sem um novo contrato registrado, o Timão terá que pagar mais R$500 mil para utilizar Hugo Souza no jogo deste domingo. Essa será a terceira vez que o Corinthians pagará a multa ao Flamengo
para contar com o goleiro em campo. Próximo domingo, válido o clube já precisou desembolsar o valor anteriormente para usá-lo na vitória pelo Brasileirão e na primeira semifinal da Copa do Brasil. Caso o Timão atrase o pagamento após o jogo de domingo, poderá comprometer a negociação definitiva pelos direitos econômicos do jogador. O prazo para que o Corinthians e o Flamengo finalizem o acordo é 30 de novembro. Até lá, os valores acordados permanecem válidos. Se não houver entendimento até essa data, as conversas precisarão ser reiniciadas do zero. Mesmo com as dificuldades, a diretoria corintiana acredita que cumprirá todas as exigências e honrará o contrato de empréstimo, iniciando os pagamentos previstos a partir de janeiro de 2025. Hugo Souza, que negocia um contrato de 5 anos com o Corinthians, receberá uma valorização salarial significativa, se tornando um dos jogadores mais bem pagos do elenco. O acordo também prevê o pagamento de luvas e comissões, diluídas ao longo do vínculo, reforçando o compromisso do clube em tê-lo como peça importante para o futuro. Recentemente publicados na Inglaterra e no Brasil, alegando divulgar informações sobre o meu caso. Algumas dessas informações são totalmente falsas e parecem destinadas a minar minha posição. Paquetá completa, o vazamento e a publicação de informações imprecisas na imprensa agora estão colocando em risco minha chance de receber uma audiência justa, fecha aspas. Entre as reclamações do Paquetá está o fato ou a notícia de que ele cedeu de forma obrigatória um dos seus celulares para a Federação Inglesa. Depois de uma investigação que durou mais ou menos 8 semanas, a Federação Inglesa devolveu o celular para ele. E o Paquetá teria descartado esse celular. Depois a Federação Inglesa fez um novo requerimento em relação a esse telefone e, de acordo com o The Sun, o telefone deixou de existir. Bora falar agora sobre o Flamengo. Informação importante. Renovação de contrato de Eric Pulgar está emperrada. Volante de 30 anos de idade, titular absoluto do Fla, cujo contrato se encerra em dezembro de 2025. E a pressa é compreensível. Todo jogador que entra no último ano de contrato tende a sair do clube ou ter a faca e o queijo na mão para exigir uma compensação financeira bastante grande. Foi pensando nisso que o Flamengo abriu há semanas conversas com o Pulgar e seus representantes para a extensão desse contrato com direito a um aumento salarial. O Pulgar alega que é o jogador titular de meio campo com o menor salário, muito distante do Gerson, do Arrascaeta e também do De La Cruz. E ele gostaria de um vencimento próximo a R$1 milhão por mês. O Flamengo entende que ele merece um aumento, topa fazer esse reajuste, mas não quer pagar esse R$1 milhão e diante do descompasso, essa possibilidade de renovação hoje parece cada vez mais distante, a ponto de Rodolfo Landim, presidente até 31 de dezembro, já cogitar deixar essa renovação para o próximo presidente. Landim ainda pretende fazer uma última investida. Se não rolar, vai caber a quem o substituir cuidar dessa renovação do contrato. Quero falar agora sobre Pablo Mari. Não dá para esquecer a excelente passagem dele pelo Flamengo, certo? Era titular absoluto daquele time de 2019 que encantou o Brasil jogando ao lado do Rodrigo Caio. Hoje, aos 31 anos de idade, ele está perto de ficar livre do contrato que tem com o Monza da Itália. O vínculo se encerra em junho e a partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato para virar reforço de qualquer clube do Brasil ou do exterior. Atleta que desde que deixou o Flamengo nunca conseguiu repetir aquele sucesso. Ele foi vendido para o Arsenal por um caminhão de dinheiro, um dos melhores negócios recentes da história do Flamengo. Não conseguiu vingar no Arsenal e esteve no futebol italiano, primeiro na Udinese, depois no Monza, onde atua desde 2022, titular absoluto nessa atual temporada, 9 partidas, ainda não marcou gols. Pergunta que eu deixo para você é, se você é dirigente de um clube grande do Brasil, cogitaria ter o Pablo Mari de graça na metade do ano que vem? Se sim, já uso o espaço para comentário para descrever a sua impressão e para pedir para o dirigente do seu time que acompanha o canal do Nicola a ficar esperto nessa situação, beleza? Tá bom? Bora fechar o vídeo para falar sobre uma declaração polêmica de Diego Aguirre, o ex-técnico de Atlético, São Paulo, entre vários outros clubes, comanda hoje o Peñarol, o time uruguaio que eliminou na última fase da Libertadores o Flamengo e que enfrenta nas semifinais a partir da semana que vem o Botafogo, valendo vaga na final da Libertadores. Pois bem, o Aguirre concedeu uma entrevista a uma rádio uruguaia afirmando que o Botafogo é superior ao Flamengo. Vou destacar a frase ou as frases para vocês, abre aspas. O Botafogo é melhor que o Flamengo. Eles venceram bem o Flamengo e estão em um momento melhor, se referindo ao 4-1 que o Botafogo enfiou no Flamengo recentemente. O Aguirre completa. É o líder do Brasileirão e está pela primeira vez na semifinal da Libertadores em 50 anos.
Isso sem contar num enorme plantel. Aí o Aguirre chega a citar jogadores convocados para a seleção brasileira, falando que o Luiz Henrique foi o substituto do Vinícius Júnior lá na seleção brasileira, o Vinícius Júnior que não pôde ser convocado, enfim. Para completar, ele cita o Flamengo, já o Flamengo vinha com alguns lesionados. O Botafogo será um adversário mais difícil do que o Flamengo foi, fecha aspas. Queria muito saber a sua opinião. O Aguirre falou a verdade, ele está certo. Hoje o Botafogo é melhor do que o Flamengo. Se você é comandante do Peñarol, você acha que teria confrontos mais difíceis contra o Botafogo ou contra o Flamengo? Tô para concordar com o Aguirre. Até acho que o elenco do Flamengo talvez seja melhor, mas o Botafogo hoje parece mais pronto, mais equilibrado, mais concentrado, até com o nível de trabalho do técnico também melhor. Só para lembrar, jogadores do Botafogo se destacaram bastante na última data FIFA. Igor Jesus e Luiz Henrique marcaram gols pela seleção. Thiago Almada chegou a balançar as redes pela Argentina. Boas noites. Incluso com sua defesa penal, a equipe não conseguiu sair com a vitória hoje. Qual foi a maior dificuldade que o Flamengo enfrentou na partida de hoje? Não, a gente sabe que fizemos grande primeiro tempo, eles acham um pênalti no final. Consegui defender, consegui deixar quizás o placar em 0, mas depois começa o segundo tempo, eles acham um contra-ataque onde eles acham o gol e a gente aí começou também no desespero de ir para cima, de procurar o empate, mas deixando quizás mais espaços para eles e depois eles acham o segundo gol. Mas a gente continua tentando até o final e a verdade é que não tivemos quizás quizás na concentração no último terço do campo para poder fazer um gol e ficar quizás mais perto do empate ou que seja, mas é assim, o futebol é assim. Hoje a gente perdimos um clássico e assim, amanhã pensar no jogo domingo que vai ser muito importante para nós. Rossi, vocês, o Flamengo acabou perdendo esse jogo e tem um jogo importante no próximo domingo da Copa do Brasil. O adversário, que é o Corinthians, venceu a partida hoje do Brasileiro. Quanto esse resultado negativo pode influenciar positivo ou negativamente para a próxima partida? Não, acho que não tem que influenciar porque o jogo de hoje já acabou, o domingo é um novo jogo. Eles conseguiram vencer, sim, mas a gente sabe que em 3 dias o jogo do domingo é especial, é um jogo particular, onde a gente sabe que a gente está com um placar na vantagem de 1-0, então sabemos que vai ser um jogo duro, mas temos que pensar em melhorar, em descansar e ficar concentrado para o domingo, que é uma final para a gente e a gente vai jogar como qual. Último. Nossa, pergunta para você. Por que mesmo tendo tanto tempo para treinar, o Flamengo hoje teve tanta dificuldade ao jogar com o Fluminense, que é um time que joga no reativo e proativo? Não, acho que a gente teve a possibilidade de treinar muito tempo. A verdade é que a gente também, pela data FIFA, a gente perdeu jogadores importantes que quizás vinham jogando de titular, como Nico, como Pulgar, Arrasca. Mesmo quizás também é difícil também treinar com um treinador novo, muito tempo.